Você já teve aquela sensação de que você tá tentando mudar de vida, só que parece que alguma coisa, ela acaba te puxando de volta para o mesmo lugar, como se você tivesse ali dando 3 passos para frente, quando você menos espera, né? Acaba voltando para os mesmos hábitos, você volta para os mesmos medos, mesmas dúvidas. E durante muito tempo, eu inclusive achei que isso acontecia porque algumas pessoas, elas tinham mais disciplinas, né, do que outras. Então eu olhava para quem conseguia construir ali uma vida melhor, né, e pensava, será que essas pessoas são mais fortes? Só que quando mais eu estudava ali comportamento humano, mais eu percebia que essa explicação, na verdade, ela era bem simples demais até. Porque ninguém acorda de manhã ali pensando, hoje eu vou sabotar minha própria vida, né? Pelo contrário, na verdade, a maioria das pessoas, elas querem crescer, elas querem ter paz, elas querem ganhar mais dinheiro, querem construir uma família saudável, querem realizar os seus sonhos. Então, por que tantas vezes nós fazemos exatamente o contrário daquilo que a gente deseja? E eu acho que a resposta ela começa com uma imagem muito simples. Então imagina aí que você compra uma casa antiga e por fora essa casa ela é linda, ela é muito bonita, e aí você pinta as paredes, troca os móveis, coloca uma decoração incrível e durante alguns dias parece que tá tudo perfeito. Só que depois de um tempo vai começar a aparecer rachaduras, exatamente nos mesmos lugares que você consertou. Você pinta de novo aí elas voltam, aí você chama alguém que entende do assunto e essa pessoa olha para você e diz, o problema nunca teve na parede. Na verdade, o problema está na fundação da casa. Então, naquele momento, você até percebe que você passou meses tentando consertar uma coisa que era apenas a consequência de algo que era mais profundo. Então, eu acredito que muitas pessoas, elas vivem exatamente assim. Então, elas tentam mudar o comportamento, só que elas nunca olham para aquilo que está sustentando esse comportamento. Então, pensa em uma criança pequena, por exemplo. Quando ela nasce, ela não sabe o que significa sucesso, ela não sabe o que significa fracasso, riqueza, pobreza, ela não sabe se ela é bonita, inteligente ou capaz, ela simplesmente existe. Então, como uma criança que nasceu acreditando que ela podia aprender qualquer coisa, cresce, ela se torna um adulto que diz, eu não consigo, isso não é pra mim, eu nunca vou mudar. Como é que isso acontece, né? Então, essa história, ela começou em algum momento. Ela não nasceu junto com a criança, ela foi sendo escrita aos poucos. Então a nossa mente é muito parecida como um jardim. Então se você plantar uma semente de manga, não é de se esperar que você queira colher maçãs. Então existe uma coisa interessante sobre um jardim, né? Porque se você não planta nada, ele não fica vazio. O mato vai crescendo sozinho, então a mente funciona exatamente assim. Todos os dias alguma coisa está sendo plantada aí dentro dela. Então, às vezes, são palavras de incentivo, às vezes são críticas, às vezes é um professor dizendo que você é inteligente, às vezes é alguém fazendo você acreditar que você nunca vai ser bom bastante. E o curioso é que quando nós somos pequenos, a gente não escolhe quais sementes estão entrando aí na nossa cabeça. Nós apenas abrimos, a gente abre, na verdade, a terra e elas caem ali. E talvez seja até por isso que existem pessoas que elas cresceram ouvindo que dinheiro é um problema. E mesmo quando elas começam a ganhar bem, elas sentem uma culpa que elas não conseguem explicar. E do contrário, né, outras passaram ali a infância inteira tentando agradar todo mundo. E hoje elas têm dificuldade até para dizer um simples não. Não e não. Então, algumas até vivem ali pedindo muitas desculpas por tudo. Qualquer coisa que fala, me desculpa por isso. Então, é algo que se tornou ali o comum. Como se ocupar o espaço fosse um erro. Então, o mais impressionante é que quase ninguém percebe de onde que isso veio, né? A pessoa, ela olha para si mesma e ela diz, porque eu sou assim. Não. Será mesmo que você é assim? Ou será que ela apenas repetiu o mesmo jeito de pensar durante tantos anos que ela começou a acreditar que aquilo era a personalidade dela? E, na verdade, isso está muito longe de ser a verdade. Então, eu gosto de imaginar a mente como um par de óculos. Então, quando você coloca um óculos ali pela primeira vez, você
percebe que você está usando. Só que depois de algumas horas, né, você esquece completamente que ele está no teu rosto. Então, as crenças, elas fazem a mesma coisa. Por quê? Elas ficam tão próximas de nós ali que deixam de parecer crenças. Elas passam a parecer a realidade, uma verdade que ela é absoluta, que é inquestionável. E não é bem assim. Então você deixa de dizer, eu acredito que eu não sou capaz, e você começa a dizer apenas, eu não sou capaz. Será que isso é verdade? Parece a mesma frase, mas não é. Tem essa diferença. A primeira, ela pode ser questionada. E a segunda parece uma verdade absoluta. Então a primeira está ali escancarada como uma crença e a segunda está como se fosse a tua identidade já definida. Então talvez, né, seja por isso, inclusive, que mudar seja muito difícil. E não é porque você não tenha força de vontade, mas porque ninguém luta contra aquilo que acredita ser a sua identidade. Como é que você vai lutar contra aquilo que você acredita que é você? Então, se uma pessoa acredita que sempre ela fracassa, por exemplo, qualquer pequeno erro será sempre usado como prova de que ela estava certa. Então, se alguém acredita que ela nunca termina o que ela começa, basta ali um dia ruim para ela abandonar todo um projeto inteiro que ela passou semanas, talvez meses construindo. Aí ela fica ali, vê um obstáculo e acaba desistindo. Então, é como se fosse um GPS configurado com o endereço errado, né? Você pode dirigir o dia inteiro, você está gastando combustível, você faz curvas, você acelera o máximo que você consegue, só que você nunca chega ao destino certo, porque o problema não está na velocidade, o problema está na direção. Então, talvez essa seja a primeira coisa que eu gostaria que você levasse aqui desse vídeo, porque o problema não é que você seja fraca, certo? O problema é que durante muito tempo você pode ter tentado construir uma vida nova usando um mapa antigo. Ninguém chega a um lugar diferente seguindo exatamente o mesmo caminho. Então, sabe qual foi a coisa que mais me assustou, para falar a verdade, quando eu comecei a entender sobre isso? Foi descobrir que a maioria das decisões que eu tomava nem parecia uma decisão, parecia apenas, é o meu jeito. Então, quando a pessoa diz, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, eu sou uma pessoa desorganizada, quando você fala que eu sou uma pessoa que procrastina, então, pela primeira vez, você começa a se perguntar, e se isso não for quem eu sou? E se isso não for quem é minha identidade, no caso? E se isso for apenas um padrão que eu aprendi a repetir? E que isso tenha virado um ciclo que para mim pode parecer ser normal. Você precisa então se questionar. Você precisa se fazer essas perguntas. Essa pergunta até parece inclusive simples, mas ela muda tudo. Se você aprender a fazer as perguntas certas, você resolve qualquer problema que aparecer na tua frente. Então, quando você percebe que um padrão foi aprendido, você também percebe que ele pode ser substituído. Você pode reaprender a aprender aquilo. Então, pensa em quando você aprendeu a escrever, por exemplo, né? No começo, cada letra, ela exigia ali uma atenção, certo? Então, você ficava ali treinando, e hoje, quando você escreve, você faz isso no automático, você já nem pensa. Porque não é que você nasceu sabendo. Na verdade, você repetiu tantas vezes que aquilo virou o seu automático. A boa notícia é que a mente ela funciona do mesmo jeito para construir novos caminhos. O problema é que muita gente tenta mudar fazendo uma revolução em um único dia. Então, promete acordar ali às 5 da manhã, treinar todos os dias, ler 50 páginas, meditar, estudar e ainda mudar completamente de personalidade. Só que depois de uma semana, essa pessoa, ela fica exausta e ela acredita que ela falhou. Só que, na verdade, ela só tentou correr uma maratona sem antes aprender a caminhar. E tem muita diferença. Porque você começa ali com todo o gás, mas aí depois qualquer coisa vai te desmotivar. E aí você abandona todo o teu processo e você volta para a estaca zero. Então a mudança quase nunca acontece em um grande momento. Ela vai acontecer nas pequenas escolhas que muitas vezes você menospreza. Você, às vezes, menospreza o ordinário.
que é ele que vai te trazer o teu extraordinário. Então é quando você percebe um pensamento antigo chegando e você decide não acreditar nele automaticamente. Quando você pensa algo e você questiona, é quando você faz uma promessa pequena para si mesmo e pela primeira vez você cumpre essa promessa. Pode parecer pouco, só que cada pequena ação envia uma mensagem para o teu cérebro. E ela diz, talvez eu não seja mais essa pessoa. E aos poucos a tua identidade, ela começa a mudar. Então eu gosto de imaginar isso como uma trilha, uma floresta. Então existe um caminho antigo que você percorreu durante anos. Ele tá limpo, ele tá aberto, ele tá fácil ali de seguir. Agora você decide abrir uma trilha nova. Então no primeiro dia é difícil. Tem galhos, tem pedras, tem matos, e no segundo também. Só que cada vez que você passa por esse novo caminho, ele fica um pouco mais fácil. Enquanto isso, aquela trilha antiga, ela vai sendo usada cada vez menos, até que chega ali um momento em que o novo caminho ele se torna o mais natural. E é assim que a mudança também ela acontece na nossa vida. Ela não vai ser de uma vez, mas uma escolha de cada vez. É como se você estivesse abrindo ali o caminho, você estivesse abrindo ali uma nova trilha na tua vida. Talvez, então, você tenha chegado até aqui esperando ali descobrir um segredo escondido, Mas eu acredito que o maior segredo é justamente esse, que você não precisa se transformar em uma outra pessoa. Você precisa parar de alimentar padrões que nunca representaram quem você realmente é. Então, se você olhar aí para a tua vida com sinceridade, talvez você perceba que o maior obstáculo nunca foi falta de inteligência, não é falta de capacidade. Talvez tenha sido a falta da ausência de um método, na verdade, porque entender a mente é uma coisa, saber o que fazer com todos os dias para você construir uma mente diferente é algo completamente diferente. Ganhar consciência sobre algo já é metade do caminho para você eliminar aquele problema da tua vida, mas você pode também, inclusive, assistir o melhor conteúdo ali do mundo, ter pérolas de conhecimento como esse aqui que eu tô te falando, que eu tô te passando, e amanhã de manhã você acordar com os mesmos pensamentos intrusivos, tentando convencer você a voltar para o lugar de sempre. E não é porque você seja fraco, mas é porque o cérebro ele gosta do que é conhecido. Ele prefere ali um caminho velho, mesmo que faça ali mal, que faça você sofrer, do que um caminho novo que ainda parece incerto. E é por isso que eu acredito que uma verdadeira mudança, ela não acontece em um momento de inspiração. Ela vai acontecer nos dias comuns, sabe? Na segunda-feira em que ninguém tá te olhando, na quarta-feira em que você acorda ali sem uma vontade nenhuma de fazer o que tem que ser feito, naquele dia que você aperta, sabe? A programação antiga e você diz, tá vendo? Você nunca muda. Você não vai pra academia uma única vez e você espera sair de lá com um corpo completamente diferente, um corpo sarado, ali shapeado. Na verdade, o que transforma o corpo não é um treino extraordinário. Vai ser a constância dos treinos, muitas vezes tido como simples. E com a mente acontece a mesma coisa. Não é uma reflexão que vai simplesmente mudar a tua vida, tu vai ter um insight extraordinário. Não. São pequenas coisas acumuladas, são pequenas decisões repetidas tantas vezes que um dia elas deixam de ser um esforço. E aí elas passam a ser quem você é. Elas passam a ser a tua nova identidade. É isso que esteja faltando para tanta gente. Não é mais informação, Porque a gente consome muita informação até demais. Mas o que falta é um caminho claro. É um lugar onde você consiga olhar para si mesmo, para os teus pensamentos, você perceber os padrões que se repetem na tua vida, você reorganizar a tua mente, você continuar caminhando, mesmo quando a motivação ela desaparecer. É você se entender. É você compreender como você funciona e utilizar isso a teu favor. Porque motivação, ela vai e volta. Ela é tipo um ioiô, sabe? Clareza, não. A clareza, ela permanece. Então, quando você sabe para onde você tá indo, você entende por que você tá fazendo cada passo. E aí fica muito mais difícil você abandonar a caminhada. Foi exatamente por sentir essa dificuldade que eu desenvolvi o ativação interna, tá? Então, a ativação interna, ele não é algo para te encher de informação. Pelo contrário, ele é algo prático, tá? Então, a ideia é ajudar a desenvolver pessoas que se sentem mentalmente ali travadas, porque o teu mundo ele é um reflexo. O mundo é reflexo. Tudo o que existe ao teu redor, que você possa olhar aí para um lado, para o outro,
Tudo isso nasceu primeiro na mente de uma pessoa. Então, você precisa compreender os seus padrões. Você precisa reorganizar as crenças que sustentam esses padrões. Você precisa desenvolver comportamento mais alinhado com a vida que você deseja construir. Então, é um processo para quem cansou de viver aí no piloto automático e quer ser intencional. Você precisa ser intencional. Você precisa começar a agir com consciência. E junto com esse treinamento, existe um bônus que eu gostaria de ter tido acesso quando eu comecei a minha jornada. Depois de eu quebrar muito a minha cara, né? Errando e acertando, no qual eu chamo carinhosamente de código da mente destravada. Então, ele é um sistema que eu construí e potencializei ele com inteligência artificial, que é para transformar a reflexão em prática. Porque perceber um padrão, ele é importante. Ele é importante, né? Só que lembrar dele amanhã, organizar seus pensamentos, acompanhar sua evolução, manter o foco, na verdade, é o que vai fazer a diferença. Então, o CMD, ele foi pensado para isso, para ajudar a você a tirar ali a mudança dessa cabeça, né, e levar ali realmente para tua rotina, para você incorporar na tua vida. E no fim das contas, eu não quero que você saia aqui desse vídeo apenas pensando: nossa, esse conteúdo aqui é interessante, realmente eu consigo entender um pouco melhor sobre mim, mas eu quero que você olhe para tua vida de um jeito diferente. Eu quero que da próxima vez que você ouvir aquela voz dizendo aí na tua cabeça, porque tu não consegue, em vez de você acreditar nisso automaticamente, que você faça uma pergunta simples. Essa voz é realmente minha ou ela é apenas uma programação antiga tentando ali dirigir a minha vida mais uma vez? A maior liberdade que uma pessoa ela pode experimentar é descobrir que ela não precisa, na verdade, continuar repetindo uma história que foi escrita por outras pessoas. Então, se você hoje percebeu que existe uma versão tua que tá aí, tá esperando vir pra luz, né, pra aparecer ali por trás de todos esses padrões, de tudo isso aí que tá te limitando, eu quero caminhar contigo nesse processo. Então, se fizer sentido pra tua fase de vida agora, com a ativação interna, eu vou deixar ele fixado aqui também no comentário e também aqui na descrição desse vídeo. Então, a ativação interna tá de portas abertas aí para te ajudar a transformar essa consciência em ação, tá? Porque teoria sem prática não vai te dar nenhum resultado. Então, entender a mente é o primeiro passo, construir uma nova identidade, um dia de cada vez, é o que realmente vai abrir espaço para você construir a vida que você quer. Eu sou Diane Vieira e aqui eu te entrego conhecimentos de psicologia, filosofia, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.